Mais um encontro aqui no nosso podcast e eu vou logo pedir a você compartilhar, curtir. A coisa hoje vai ser muito boa. A gente vai conversar com o padre Valdemir Augusto. Padre Valdemir, seja bem-vindo. 3 aninhos de padre, hein? Pois é, muito obrigado, Padre João, pelo convite, a oportunidade de estar aqui, né, participando desse podcast. Muito obrigado. E você foi ordenado na pandemia. Isso, no auge da pandemia. Em dezembro de 2020, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, 12 de dezembro. Então, eu e mais 5 irmãos, né? Ao todo 6 padres, nós fomos ordenados, né? Um grupo limitado de pessoas, né? 300 mais ou menos, mas tivemos a graça de receber. Quem foi o bispo que ordenou? Foi Dom Fernando, né? O arcebispo emérito, né? Nós vamos conversar com o padre Valdemir hoje sobre o tema da amizade social, que é o tema de uma encíclica do Papa Francisco, Exatamente. não é isso? Fratelli Tutti, que é o tema da campanha da fraternidade desse ano. A campanha da fraternidade não é só na quaresma, não é só na quaresma. Não, a proposta da campanha é para ser vivenciada ao longo do ano, né? Mas de forma mais intensa, mais profunda, durante a realidade quaresmal, né? Que fala sobre essa dimensão da conversão, da prática penitencial, da caridade, né? De intensificar todos esses processos próprios da quaresma. E a Igreja do Brasil, desde 64, né, oferta esse caminho também de uma experiência de fazer com que a minha oração se transforme em prática e transforme a sociedade, no meio em que nós vivemos. Então, a campanha traz esse elemento fundamental de pensar também na realidade. Pois que vai além de 64 nós, começou, então tem quantos anos? 60 anos. 60 anos de campanha, né? Sempre marcando a nossa quaresma com essa proposta de conversão para sermos irmãos. Aliás, o tema desse ano é esse, né? Isso. O tema desse ano é fraternidade e amizade social, né? E o lema é Vós sois todos irmãos e irmãs, do Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Interessante que, ao construir o texto base, né, o manual dessa campanha, foi pensado como referência à Fratelli Tutti, né, que o Papa Francisco lançou em 2020 também, no auge, digamos, da pandemia, né, no dia de São Francisco de Assis. Lá em Assis, ele assina e publica essa encíclica tão importante que fala sobre as relações que vão além da amizade com o outro, digamos, mas que extrapola muros, cidades, países, uma experiência de amizade global, né, que se preocupa com aqueles que mais necessitam, né, que foi uma das realidades que a gente percebeu durante a pandemia, né, o descaso, o desprezo, principalmente com os mais pobres, né. E a Fratelli Tutti, ela foi, digamos, construída também com outras religiões, né? Exato. Se a Laudato Si teve uma parceria com os ortodoxos, né, com as igrejas ortodoxas, esse ramo tão fundamental do cristianismo, essa Fratelli Tutti teve outras parcerias. Exato. O islamismo. O islamismo. Exato. Que é uma religião também monoteísta, né? Também importantíssima também, né? Também de Abraão, não é? De Abraão. Nós, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos as são 3 religiões que abraâmicas, né? Todos têm essas raízes bíblicas, vamos dizer assim. Exatamente. Não é? E então essa encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco assinou conjuntamente com autoridades do Islã, visitas e tal, as viagens, e ele visitou já vários países, né, que são basicamente, não é, uns são ortodoxos, outros são muçulmanos, né, os cristãos pouquinhos, católicos. Mas é interessante do Papa Francisco, a figura dele é uma figura que consegue dialogar muito, né? Principalmente com outras religiões. Um processo muito, muito bonito. Isso faz com que a gente lembre também da figura de São Francisco, né, de Assis, que foi conversar durante as cruzadas, né? Foi conversar também com as lideranças do islamismo. E graças a esse diálogo, os franciscanos puderam entrar em Jerusalém. Então, até hoje, que cuida dos lugares sagrados também, a partir dessa experiência da concórdia, sabe, do diálogo, do respeito por aquilo que é diferente, fazer com que a experiência do evangelho seja pautada nisso também, né? Então, e no
do cartaz, na identidade visual da Exato, campanha, aparece o Papa, né? Exato, com a figura, né? O Papa e com uma bengalinha, né? Por que botaram o Papa com uma bengalinha? É interessante, porque isso mostra o processo geracional, né? O Papa, com sua idade avançada, reconhece os seus limites, né? Mas mesmo com essa realidade, ele consegue dialogar, consegue expressar a sua experiência, consegue fazer com que aqueles que estão chegando, que estão caminhando na igreja, consigam vivenciar essa experiência de um diálogo intergeracional. Isso é interessante também. Um dos elementos que ele toca também na Fratelli Tutti, né? E o texto base da campanha, que é um estudo, né, também chegando a propostas, né? Como é a articulação do documento? Interessante porque se utiliza aquela velha metodologia, mas bem eficaz, né? O método ver, julgar e agir. Que no documento, o texto base desse ano coloca o verbo iluminar, né? Ver, iluminar e agir, né? E é interessante a proposta do texto base, porque no primeiro capítulo nos apresenta uma análise da realidade social, né, do Brasil. E percebe e faz com que a gente reflita sobre os diversos meios de exclusão, sabe? E faz com que a gente perceba que, para que isso tudo seja de fato superado, é preciso a gente alargar a nossa compreensão de amizade, que é aquilo que o Papa utiliza e inaugura esse termo na Fratelli Tutti, na amizade social. É até redundante, porque toda amizade é social. Mas quando toca nesse ponto, o Papa quer falar sobre esse alargamento das nossas relações. Então, no primeiro capítulo, o texto base faz uma análise, né, de conjuntura, percebe os elementos que, de algum modo, favorecem esse processo de exclusão, de marginalização, de domínio de uns sobre os outros, né? E é interessante porque o texto que é colocado como iluminação do primeiro capítulo é a experiência de Caim e Abel, né? Quando Deus pergunta a Caim, onde está o teu irmão? Foi objeto, inclusive, de uma campanha. Exatamente. Né? Eu acho que foi, não sei, eu ia dizer 74, eu me lembro que eu estava em Salvador, tinha uma campanha, acho que foi esse ano. Aí, nesse diálogo de Deus com Caim, o texto base vai percebendo como que com nossas atitudes, uma realidade também estrutural, social, essa exclusão acontece, como que essa globalização da indiferença, que o Papa Francisco tocou também na Fratelli Tutti, acontece em nosso país. E como que a gente pode encontrar meios de superação dessa realidade. E é interessante que o texto base, no primeiro capítulo, coloca um termo que eu acredito que seja que o texto base inaugura. Eu não escutei isso antes. A alterofobia, ou seja, a fobia de alteridade, a fobia de relação com o outro, né? Que é um dos elementos que faz com que essa exclusão, essa indiferença aconteça. Então, é uma vivência muito individualista, muito voltada para si, e exclui completamente o outro da equação da minha vida. Então, o texto base, no primeiro capítulo, faz um alerta para que a gente acorde para essas realidades que estão na nossa frente, na nossa cara, mas que muitas vezes a gente quer mascarar, né? Não quer tocar nessa ferida. Então, o primeiro capítulo nos dá essa possibilidade da gente refletir sobre esse cenário tão difícil que a gente atravessa em nosso país. O segundo capítulo é interessante porque ele vai lançar uma luz a partir daquilo que foi analisado no primeiro, né? E coloca Cristo como sendo esse modelo por excelência de vivência de uma amizade social, de fraternidade. Então coloca diversas passagens bíblicas que apresentam Cristo como aquele que de fato constrói pontos, texto, né? Exatamente. E é interessantíssimo isso, porque nos faz refletir a partir de uma experiência quaresmal de que aquilo que Cristo fez é o que a gente é chamado a fazer também no nosso dia a dia, né? Então, isso é muito interessante. E o segundo capítulo utiliza como um texto bíblico o próprio lema da campanha, né? Vós todos sois irmãos e irmãs. Então, se somos irmãos, devemos derrubar os muros da indiferença e nos dar as mãos, né? Para que, de fato, a fraternidade aconteça, né? E, por fim, a gente
vai para o terceiro capítulo, que é a experiência do agir, que o texto base pega como um texto bíblico a profecia de Isaías, né, que apresenta a figura da tenda. Alarga a tua tenda para que outros possam ser contemplados também a partir das tuas ações amorosas. Então, o alargamento da tenda também nos compromete com aquilo que a gente abraçou enquanto proposta evangélica, proposta de fé, né? De fazer com que as nossas relações cresçam, se estabeleçam, se expandam e vá além de um pequeno grupo que eu faço parte, né? Isso tanto na dimensão eclesial, né? Dimensão de igreja, mas também na dimensão social, né? Que a gente percebeu e a pandemia escancarou isso para a gente, né? Realidades de indiferença, de insensibilidade que estavam à torta e à direita na nossa frente, mas que a gente de algum modo mascarava. E a pandemia escancarou isso para a gente. Então, não enxergar essa realidade ou viver como se isso não existisse é um elemento que não é tão importante nem tão bom de ser vivido no contexto que a gente está inserido, né? E a experiência de fé e de iluminação bíblica nos ajuda a gente, aos pouquinhos, com pequenas práticas na paróquia, na comunidade que eu estou, na experiência diocesana, experiência de CNBB nacional, né? Da gente vivenciar ou fazer com que momentos celebrativos, momentos de encontro, de reflexão, nos ajudem a gente superar as dificuldades que ainda existem na sociedade, principalmente nessa questão de indiferença, né? Então, nós estamos conversando com o padre Valdemir Augusto, padre salesiano, jovem padre, 3 aninhos de padre, né? E ele é o coordenador do serviço pastoral com a juventude, né? Da articulação da juventude salesiana, da pastoral vocacional, não é isso? Faz um serviço maravilhoso. Está conversando com a gente sobre o tema da amizade social, que é o tema da encíclica do Papa Francisco, escrita em 2020, né, e da campanha da fraternidade, que dura todo esse ano de 2024. E esse tema, padre Valdemir, que o Papa abordou na encíclica, não é? É com certeza, e estava no pensamento dele, de ser a proposta que a igreja tem de reconstrução do mundo após a pandemia. Não é verdade? Exatamente. Porque, como eu falava, a pandemia colocou diante de nós muitos conflitos e contradições, né? E sempre que a humanidade passa por um grande conflito, uma grande crise, precisa de elementos para recomeçar, né? De aprender com a história e fazer o presente de uma outra forma. E o Papa Francisco apresenta para a humanidade um caminho mesmo de superação da indiferença, de derrubada dos muros existenciais, né? E, de fato, nos abraçarmos como irmãos, né? Para que esse processo de reconstrução aconteça da melhor forma possível. Então, o Papa apresenta para a humanidade, assim como apresentou também na Laudato Si, né, uma experiência de ecologia integral, apresenta também para a humanidade esse cuidado com o outro, né? Cuidado com a casa comum, na sua segunda encíclica, e o cuidado também nas relações, na experiência de fraternidade, na terceira encíclica que ele escreveu, né? Penso que são 3 grandes preocupações que estão por trás, né? A primeira, quando ele chegou, já enfrentou, que é o problema da imigração, que é um problema grave no mundo, porque muitos países, muita pobreza, com situações de guerra, de perseguição, as populações querem ir para os Estados Unidos, querem ir para a Europa, não é? Enfrentam os mares e as dificuldades e terminam entrando, e a Europa está cheia de estrangeiros. Então esse é um problema atual muito sério, né? Porque existe muita restrição, né? Há muitos governos hoje criando dificuldades para os imigrantes, para rechaçar, para punir, para expulsar. Um problema. Outro problema é o da crise climática, né? Gravíssima. Nós estamos aqui num calor terrível. Chove demais no canto, não é? Tem os eventos extremos, né? Desequilíbrio, né? Ecológico. Que ele enfrentou com a encíclica Laudato Si, né? Para que a gente seja mais responsável, né? E possa conter, não é? Esse aumento da temperatura, né? Essa crise climática, ou estaremos
fadados à destruição, né? Exato. Que já começou, digamos assim, né? Porque se não conseguimos barrar ou diminuir, não é, os efeitos, né, os efeitos do clima vão se sentindo pelo aquecimento. E o terceiro problema, que é o problema grave das guerras, né? Das guerras que, em vez de diminuir, estão aumentando os conflitos, porque não nos entendemos, os interesses, né, são... Mas quem deve falar é você, né? Eu estou tomando a sua vez. Mas... é a experiência de diálogo, né? Mas é interessante isso que o senhor fala, Padre João, porque nenhuma encíclica vem por acaso, né? É fruto de uma análise de conjuntura da realidade eclesial, da realidade mundial, né? E o que a gente tem visto nesses últimos anos, por exemplo, a dimensão dos conflitos, né, coloca em xeque essa busca de fraternidade, né, que a gente tem vivido. E o Papa tem dado essa contribuição de fato, criar pontes, né, de construir caminhos de diálogo, né, e, claro, de denúncia daquilo que não está correto, para que, de fato, a experiência de humanidade e de compromisso ético, de fato, aconteça, né? A gente percebe tantos conflitos hoje, né? Palestina com o Estado de Israel, a experiência da Rússia com a Ucrânia, e tantos outros conflitos. Na Síria, no Azerbaijão. No continente africano também, que passa por dificuldades, né? Situações de conflito. E a gente percebe que nós, como igreja, também temos que dar uma resposta para isso, né? Pequenas atitudes, mas também com a experiência profética, né? Que tem quase que desaparecido, né, nesses dias, nesses tempos. Então, a profecia faz parte também da nossa realidade de fé, né, elemento fundamental da nossa realidade batismal. Penso também, padre, que nós temos hoje um agravamento da situação por causa das redes sociais, que são governadas por algoritmos, não é, e por interesses econômicos. Sim. De grupos que têm esses recursos, né, e nós utilizamos, que parece que é gratuito, mas na verdade estamos dentro de um grande jogo de interesses, né? E eles contribuem para a polarização. Exatamente. Que é um drama grave hoje das sociedades do Brasil também. Isso a gente acompanhou nesses últimos anos, né? Principalmente no cenário político, enfim, das fake news, tantas outras coisas, enfim, que de certo modo contribuiu não para aproximar, mas para polarizar cada vez mais, né? Me diga uma coisa, padre, e você que cuida da juventude, os jovens acolheram bem essa campanha, vibraram com ela ou ficaram assim meio... Sim, nós temos experiências no nosso Nordeste, né, de AJS, que de fato refletiram sobre a campanha e tentam de algum modo, né, uma realidade local, vivenciar também essa campanha. Nas assembleias também paroquiais, né, nós temos dado assistência também e dado contribuição formativa, para que essa experiência da campanha, o tema da campanha seja vivenciado não somente na quaresma, mas durante todo o ano, e esteja no planejamento paroquial, né? Então, as paróquias que são confiadas a nós, né, aqui no Nordeste, nós temos vivenciado também essa experiência de aprofundamento da campanha. No seu trabalho vocacional, quer deixar um contato, de repente, algum jovem que quer um acompanhamento, quer saber mais sobre os salesianos? Muito bem. Então, nós temos as nossas redes sociais, né? Salesianos Nordeste, e também tem o número da pastoral que eu posso deixar como um contato, o DDD 11, e o número é 95334-4689. Pode repetir? Então, 11, o DDD 95334-4689. Então, aqueles jovens que desejam realizar essa experiência de acompanhamento, né, de aprofundamento vocacional do chamado de Deus em sua vida, entre em contato. A gente vai ajudar você nesse processo de discernimento. Venha conosco fazer essa experiência de seguir Jesus com o rosto jovem. E você gostou da nossa conversa? Então, por favor, aí dê um like, curta aí, compartilhe, né? E vamos nos preparar para o nosso próximo encontro. Padre Valdemir, muito obrigado. Muito obrigado, Padre João, pelo convite e pelo espaço também.